Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Kafka. Hoje vamos falar sobre produtores e consumidores. Bom, o meio que a gente tem de interagir enviando ou recebendo dados para dentro de um cluster de Kafka é por meio de sendo um produtor ou um consumidor. De modo geral, o produtor é aquela entidade, programa, aplicação, o que for, que vai pegar e produzir uma mensagem para dentro do Kafka. Já o consumidor, ele vai ser uma aplicação que vai pegar e consumir essas mensagens que existem dentro do cluster de Kafka. A gente já vislumbrou um pouco do que existe do ecossistema em volta do Kafka ali, né? E é interessante a gente falar um pouquinho sobre produtor e consumidor. Então, qualquer aplicação que você criar, você vai fazer a subscrição ali no Kafka, passar o endereço do broker, nome do tópico e algumas características que você quer ali em relação à configuração do produtor, né, que você faz do lado da aplicação, não do cluster, e você vai começar a produzir as mensagens ali para dentro do Apache Kafka. Beleza. Agora você pode atuar, né, como um consumidor, onde que você vai também fazer uma subscrição, passar o endereço dos brokers, tópico, consumer group, algumas características ali relacionadas às configurações do seu tópico e vai começar a consumir as mensagens ali que existe dentro do Apache Kafka. E a gente sabe que quando você pega, faz o consumo, ele vai pegar e vai marcar nos offsets ali, que entenda como se fossem marcações das mensagens se já foram consumidas ou não, do tópico que você está conectado ali. O legal é que a gente pode ter um ou mais consumidores associados ao mesmo tópico, lembrando que depende de como que a gente está configurado em relação ao número de partições, né, que é a divisão interna dos dados do tópico ali, e as réplicas que a gente tem configurado também, dependendo do tamanho da nossa configuração do cluster ali, ou somente um broker, né? E é legal que a gente tem outros elementos onde que, por exemplo, o nosso Source Connector, ele também vai acabar se tornando ali, a gente pode considerar ele como se fosse um produtor, né? Onde que a gente vai pegar e consumir os dados que existem ali dentro dele, né? A gente vai pegar, configurar um conector ali, e ele vai pegar esses dados e vai enviar isso para dentro do nosso Kafka. E o sync ali também seria um consumidor, se a gente considerar que a gente vai estar lendo de um tópico, né, os dados ali e salvando os dados em algum lugar ali, de acordo com a configuração do nosso conector de sync. A gente tem o nosso processor, que ora, né, nosso sistema de processamento, em que a gente consome as mensagens do tópico, faz um processamento e a gente pode retornar essas mensagens já processadas para dentro do Apache Kafka ali, também agindo como esse produtor consumidor ali. Todo mundo consumindo ali o tópico, conectando no schema registry para saber qual que é a versão da estrutura das mensagens ali, o esquema associado às mensagens que a gente está produzindo, consumindo ali, né, a cada instante. E por que é importante a gente falar sobre esse contexto de produtor e consumidor ali, né? Porque para produzir dados, a gente precisa fazer uma subscrição. Às vezes, nós temos alguns mecanismos de segurança associado ali, como autenticação, SSL, por exemplo. A gente pode ter limitações do usuário que a gente está utilizando para produzir as mensagens, como ACL ali, né? A gente faz um controle do que aquele usuário pode fazer. Isso pensando um deployment ali enterprise, onde a gente tem que considerar todas essas características. Assim como os consumidores também, a gente pode trabalhar com essa parte de segurança, autenticação da minha aplicação ali dentro do meu ecossistema
de Kafka, então a gente tem que entender o seguinte: não é simplesmente produzir e consumir uma mensagem. Dependendo do problema de negócio ali, a gente tem que ter as aplicações preparadas para lidar com os mecanismos de segurança, criptografia, as limitações que a gente tem ali na nossa organização, para que a gente possa consumir e produzir as mensagens de um modo mais organizado e correto, né? Então, à medida que a gente for avançando, né, nesses bytes de Kafka, a gente vai vendo ali, né, ah, algumas configurações, entrando um pouco mais de detalhe nessa parte de segurança e o que que a gente tem que prestar atenção. Então, não é somente produzir e consumir a mensagem. A gente tem que entender em que contexto o problema de negócio a gente está inserido e quais são as características que o nosso problema de negócio precisa levar em consideração, por exemplo, em matéria de segurança, vazão, latência e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso e a gente se encontra nas próximas aulas. Valeu!